Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que eu vou responder uma pergunta que serve para vários produtores de hortaliça. A gente recebe muitas mensagens aqui no Horta Online, também aí no nosso Instagram e no nosso WhatsApp, perguntando sobre qual laboratório de solo nós indicamos. Então, o vídeo de hoje é para te responder como que você vai identificar um bom laboratório de solos e dicas de como você deve amostrar e enviar esse solo para o laboratório. Mas se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like na confiança e após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Todas as semanas eu recebo a seguinte pergunta: qual laboratório de solo a assessoria Ipacer Horta Online utiliza? A plataforma Horta Online utiliza qual laboratório? Eu posso te enviar resultado aqui de outro laboratório? Né? Então, eu vejo uma certa preocupação das pessoas com a qualidade do laboratório, e as pessoas querem indicação de nós de qual laboratório deve ser utilizado. E nós sempre respondemos da mesma forma lá na nossa plataforma. Como que nós respondemos? Olha, você deve conferir se o laboratório que você trabalha, se ele tem precisão nos laudos analíticos. E o que é precisão? Então, vamos separar aqui dois conceitos importantes no laboratório de solo. Um é a precisão, outro é a exatidão. E qual é a diferença entre elas? Exatidão é você falar exatamente o valor que tem na amostra. Então, exatidão tem a ver com, por exemplo, se você estiver medindo um peso de 1 quilo, que a sua balança fale que ele tem 1 quilo. Isso é ter exatidão. E essa propriedade, ela não me preocupa muito no laboratório. Se você falar, mas como não? Em fertilidade do solo, nós trabalhamos muito com faixas de valores. Então, por exemplo, um potássio entre 80 e 120, muitas vezes nós classificamos esse potássio como médio para alto. Tá? Então, é um solo que já se tornou fértil, ele é um bom supridor de potássio para a planta. Então, se o laboratório, a média for 100, ora ele pode me dizer 90, ora ele pode me dizer 110 ou 100. Isso não me compromete a interpretação, porque eu não interpreto o valor fixo 100, e sim eu interpreto uma faixa de valores. Então, a exatidão não é muito problemática. Agora, o que é muito problemático é a precisão. E o que tem a ver com a precisão? A precisão tem a ver com a repetibilidade. Imagina agora que você tinha uma balança, você tinha um peso de 1 quilo, e quando você colocava lá, ela dava 1 quilo. Então, a gente podia dizer que a balança era exata. Agora, suponha que você coloca lá esse peso novamente, e na segunda medida ele deu 900 gramas, e na terceira medida ele deu 1,1 kg. Então, essa balança, ela é exata, mas ela não é precisa. E a falta de precisão, que tem a ver com a repetibilidade das determinações, é um grande problema para nós. Por quê? Se você tiver um solo que ele não é muito rico ou muito pobre, ou seja, aquele solo que está ali no meio do caminho, se houver variações na precisão, ora aquele solo pode ser classificado como pobre, ora ele pode ser classificado como médio, ora ele pode ser classificado como rico. Isso me gera um grande problema. Então, o bom laboratório, eu não preciso me preocupar muito com a exatidão, que é falar que o peso é de 1 quilo, mas sempre com a precisão. Então, suponha que nós conhecemos que o peso é de 1 quilo, e nós mandamos para um laboratório que sempre nos fala que o peso é 1,1 kg. Não tem problema. Se todas as vezes você souber que ele superestima em 10%, você sabe que tem 10% menos.
Então, o bom laboratório é aquele que te fala o mesmo valor na mesma amostra. Esse é um bom laboratório. Então, é muito importante, quando você tem dúvida quanto à qualidade do laboratório, que você envie triplicatas. O que é triplicatas? Você vai obter uma amostra composta, devidamente homogeneizada, bem coletada, e vai enviar triplicata, 3 amostras, com nomes distintos, tá? Com letras ou números que você queira, e você vai ver se os nutrientes estão dentro de uma média razoável. Não vai vir o mesmo número, mas existem médias razoáveis. Por exemplo, pH em água. A gente espera que varie 0,1 unidade de pH em torno da média, para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se você enviou 3 amostras, né, uma triplicata, se o pH médio for 6, você pode ter uma amostra com 5,9, uma com 6, outra com 6,1 e está tudo bem. Tá? Porque é tudo em torno de 6, 0,1 variação de pH. pH de solo é algo assim muito constante no solo e no método de determinação no laboratório. Existem nutrientes como fósforo, que a variabilidade pode dar alta, principalmente em áreas de hortaliça, que a gente pode ter grânulos de fósforo e tudo mais aí em solução na área, microgrânulos, nas amostras que chegam ao laboratório. Aí você já pode ter 15, 20% de variação em torno da média. Então, se o fósforo Melich lá está 100, você pode ter uma daquelas 3 amostras dando 80, uma dando 100, outra 120, e está ok. Agora, o que não pode acontecer é, por exemplo, você manda uma mesma amostra, hora ela dá 100, hora ela dá 60 e hora ela dá 150. Então já está muito fora do contexto de variação analítica. Ou mesmo uma variação de 0,3, 0,4, 0,5 unidades de pH, né, em água, sendo que pH em água ele é pouco variável. Então, a gente precisa de checar muito bem a precisão, que é quantas vezes o laboratório me diz o mesmo número na mesma amostra. E, dito isso, você consegue perceber que se você mandar uma mesma amostra para diferentes laboratórios, o que você vai enxergar de valor é distinto, porque cada laboratório vai ter uma exatidão, não é a mesma, e espera-se que ele tenha uma boa precisão. Então, até por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam qual laboratório que a gente está usando, que ela quer usar também, e a gente muitas vezes responde assim, olha, checa se o seu laboratório tem boa precisão. E se tiver, você continue com ele. Porque se você adotar outro laboratório, suponha que agora você trocou de balança, né? Você tinha a balança que dizia que era 1,1 kg, você trocou para a balança que diz que o peso é 900 gramas, sendo que você sabe que o peso real é 1. Então, essa diferença aqui, de 1,1 kg para 900, que é a diferença na exatidão do laboratório, pode atrapalhar na interpretação, porque a gente considera que a análise de solo, você tem que ter aquela determinação instantânea, mas você precisa de saber o histórico de produtividade, o histórico de correção, para você ter uma expectativa que valores deveriam ter naquela análise de solo, e o laboratório está checando isso. Então, o histórico é muito importante. Você fez calagem, você fez potassagem, fosfatagem, colheu mais, colheu menos, qual cultura, se ela exportou mais potássio, mais magnésio, tá? Como que essa cultura interage com o solo. E aí, você então usa o laboratório para você acompanhar esses índices no solo, tá? Então é muito importante isso, é algo que você precisa de ter noção, que o laboratório, ao longo do tempo, você tem que manter o mesmo laboratório, e que é importante você ter triplicatas analíticas, para você checar a qualidade. Muitas vezes, o que a gente sugere ao produtor? Que você defina a sua zona de manejo, tá? Principalmente quem trabalha com culturas que é menores áreas, vamos pensar o tomate, muitas folhosas. Então você definiu lá, você vai plantar uma lavoura de 100 mil plantas de tomate. Defina glebas lá de 5 mil, 10 mil plantas no máximo, os quadros, né, de tomate, e suponha que cada quadro daquele é uma zona de manejo. Suponha aí 10 mil plantas, perto de 1 hectare.
Você vai plantar 100 mil plantas, você vai ter 10 zonas de manejo. O que seria o ideal? Você coletar essa amostra camada 0 a 30, obter a amostra composta, e cada uma daquelas 10 zonas de manejo, aqueles 10 subtalhões, você enviar 3 amostras para o laboratório. E é muito comum, o que acontece? Você olha lá, 9 zonas, fez a média, por exemplo, do potássio, e os valores das 3 amostras estão muito, muito próximos. E em cada uma delas, é lógico. Você tinha a zona lá que estava com 100, com média 120, com média de 200. Você pode usar isso para você fazer uma adubação para cada talhão. E tinha um talhão, olha que interessante, daqueles 10 talhões, você enviou 3 de cada um, você tinha 30 amostras. Em apenas um talhão pode acontecer assim com potássio. Uma amostra dá 90, uma dá 85 e uma dá 15. Sendo que em todos os outros talhões naquela área, nenhum talhão deu 15. Aquele 15 era um erro analítico. Como você tinha 3 repetições, você pode descartar esse erro, olhar para as demais glebas, vendo que aquele erro, de fato, era só naquele talhão, e fazer médias e trabalhar para frente. Agora, suponha que você tivesse mandado um único valor, e houver uma única amostra, e houvesse lá no laboratório um erro analítico, e tivesse determinado o potássio 15. O que nós faríamos? Ia aumentar a adubação com potássio, julgando que o solo estava pobre. Quando, na verdade, a média de potássio dele talvez era 90 miligramas. Ele não era tão pobre. Então, é muito importante as triplicatas, tá? E ou acompanhamento dos índices de fertilidade ao longo do tempo. A gente trabalha isso muito na nossa consultoria. Checar como que era o solo, o que você adubou, o que você colheu, o que se espera que esteja aquele solo e o que o laboratório está dizendo. E os nossos clientes aí de longo prazo, vários vão falar aí de quantas vezes a gente amostrou o solo, a gente já chegou a mostrar 3 vezes para confirmar valores que tinha alguma coisa que fugia do normal, até achar o problema. Algumas vezes a gente identificou alguma variação na coleta de solo, o nutriente estava na palhada, ou houve um erro de dose aplicada lá no cultivo anterior, que desencadeou um determinado valor a mais ou a menos ali observado. Então, assim, o bom laboratório é aquele que vai te dizer ali, numa mesma amostra, valores semelhantes. É claro que eu dei um exemplo aqui para quem usa zonas de manejo, né? São áreas homogêneas, na mesma condição de solo, de manejo, e que você pode fazer uma amostragem ali composta, camada 0 a 30, enviar uma triplicata. E a gente pode usar de outros critérios para quem trabalha com grid na agricultura de precisão, para fazer essa checagem, esse controle de qualidade interno, né, tem a ver com o processamento de dados, tem a ver com a própria consultoria, e não exatamente com o laboratório em si. Mas o bom laboratório vai te falar resultados semelhantes ao longo do tempo na mesma amostra, tá? E esse bom laboratório você deve seguir ao longo do tempo, já que se você trocar entre laboratórios, você pode ter problemas. É possível trocar? É possível trocar. Mas dentro de um bom serviço de assessoria, a gente precisa de checar a diferença de exatidão. Aquela história assim, a balança daqui roubava 10% a mais, essa roubava 10% a menos. Então, como que essas balanças podem ser compatibilizadas para você seguir analisando a evolução do histórico de fertilidade da área, o que de fato é algo muito importante. Em breve eu vou gravar mais dicas para falar também da amostragem, sobre critérios para quem usa agricultura de precisão e outras dicas para você interpretar análise de solo. Mas fica aí a dica que cheque a qualidade do laboratório, use triplicatas analíticas, separe, aí você que trabalha com menores áreas, culturas como tomate, folhose, etc., separe as suas áreas no máximo de talhões. Quanto mais você tiver um talhão menor, que você consiga ter uma correção de solo, uma adubação e um manejo customizado para aquele talhão, para aquela variedade, que é o que a gente faz aqui no Horta Online, mais você produz ou menos, seguindo o nosso lema, que é produzir mais ou menos. Então, você precisa de entender cada planta e não uma lavoura inteira. E quanto mais fracionado tiver a sua amostragem, mais chance a gente tem de acompanhar bem esses índices nutricionais.
Não esqueça de deixar o like, se nessa altura não deixou, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp. Interaja conosco também lá no Instagram, leonardo.aquino.pacer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.